inclusive os 40 dias de oração. Aqui em Campinas está sendo feita às 10 horas, das 10, ou seja, das 22 às 23 horas a oração. Hoje eu vou estar aqui também orando com os irmãos. É a oração, uma hora de oração em favor do propósito que a diretoria coloca para que todas as igrejas fazem de joelhos pela nação. Glória a Deus. Apresentar a nossa nação brasileira. Bem, quantos acreditam que Jesus tem bênção para você? Glórias a Deus. Levante a mão para o céu. Então vamos ler então Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos ou dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Amém? Levanta sua mão para Deus. Eu quero fazer aqui um instante de oração para que Deus possa nos conduzir na sua palavra. Pai querido, em nome de Jesus, estamos na tua presença, Senhor. É o Senhor nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador dos céus e da terra. Quero agradecer a Ti, Senhor, em todas as áreas, em tudo, de qualquer forma, Senhor. Meu Deus, que nessa noite o Senhor possa falar ao nosso coração. Fala, meu Deus, através da sua bondade, através da sua palavra. Ser conosco, Senhor, neste lugar, meu Pai, pois nós não sabemos, ó Deus, como lhe agradecer pela tamanha dádiva e graça que o Senhor tem para nós. Senhor Deus, venha nos conduzir, venha falar, Senhor. Eu te peço, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Jesus. Amém. Bom, glória. Podeis aceitar, amados? Que glória a Deus, aleluia, amém. Queridos irmãos, prezados ouvintes, eu li com vocês uma parte da história de um homem que tinha seu nome de Cornélio. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que esse homem morava na cidade em Cesareia. Está sendo pregado e anunciado aqui na sede setorial de Campinas, conforme me foi orientado, os frutos do Espírito Santo. E hoje é o fruto benignidade e bondade. Está lá em Gálatas capítulo 5, se você ler o capítulo 5 do verso 22 ao verso 23, você vai encontrar lá que um dos frutos do Espírito é benignidade e bondade. Aproveitando a ocasião dessa noite, eu quero falar e apresentar a vocês esses 2 frutos importantes que um faz parte do outro. Mas Paulo, o apóstolo acadêmico que teve uma grande jornada ministerial e fundou ele muitas igrejas na região da Ásia Maior, Menor, enfim, na região até na Europa, enfim, ele teve a observação e ele observou que poderia ser separado tanto benignidade quanto
bondade, embora os dois fazem parte e precisam dar junto. E eu busquei a Deus uma direção, porque eu gosto de trazer comparações baseadas em histórias bíblicas, principalmente para que o leitor e o ouvinte possam entender, possa ter facilidade de entendimento. Aleluia. E Deus me conduziu a um coração. Deus me conduziu a um coração que me despertou uma atenção em observar. E qual é esse coração Deus me conduziu? O coração de Cornélio. A Bíblia não se fala muito de Cornélio, não se diz muito ao seu respeito. Alguns estudos indicam que ele foi um dos líderes da igreja primitiva, sendo ele gentil, romano, sendo ele uma pessoa convertida ao Senhor. A Bíblia nos mostra que ele estava na cidade de Cesareia, mas a sua cidade não era Cesareia. Ele trabalhava, ele tinha uma função no exército, na legião que era chamada do exército romano, que ele tinha a sua função e a sua patente chamada de centurião. E ele tinha diversos homens que ele comandava. Imagina eu e você com uma grande responsabilidade, como a responsabilidade de Cornélio de ter que responder ao império e ao procônsul na época, ou o procurador, que era o governador daquela região, que no caso era na Judéia, teve que responder de todas as circunstâncias, situação que se passava no exército e esses homens que ele tinha. Geralmente os centuriões não tinham boas famas, eles eram bravos, eles eram arrogantes, eles tinham seu coração uma perspicácia muito diferenciada e forte, pesada. Eles tinham em seu coração uma visão de olhar as pessoas não com a bondade e nem com a benignidade. Interessante que o escritor Lucas faz questão de colocar Cornélio como um homem piedoso. Ele faz questão de frisar Cornélio como um homem temente a Deus, e ele faz questão de demonstrar a atitude que esse homem fazia, porque ele não somente era piedoso por palavras, e não somente ele era temente a Deus por qualquer circunstância que ele vivia, ou porque ele dizia que era temente a Deus. Ele era por causa das atitudes que ele fazia. Ele dava esmolas, ele ajudava as pessoas, ou seja, ele tinha um coração que podemos observar uma diferença dos demais centuriões. Eu quero nesta noite, meus queridos e amados, prezados irmãos, ouvintes, tentar falar para você um pouquinho o que pode fazer esse homem ser diferente dos demais centuriões. O que fez ele ser diferente dos centuriões da época, que não tinham boa fama, não tinham boa índole, que tinham, meus irmãos, dificuldade de relacionamento, tinha dificuldade de estender o braço, de estender a mão e fazer o bem, tinham dificuldades de olhar para a visão do mais necessitado e lhe ajudar. Nessa noite Deus está dizendo que está à procura de corações benignos, de corações bondosos, de corações que possam ter o Espírito Santo, que é um dos frutos tão grandes que nós podemos ter, que é a benignidade e a bondade. Queridos, benignidade e bondade, qual a diferença? Por que ser diferente? Qual a diferença, sendo que tudo vem do bem, tudo inicia-se do bem, benignidade, bondade, tudo isso a gente pode dizer, mas qual é a diferença e por que essa forma? Por que Paulo coloca essa observação? A benignidade e a bondade, ela é oposta ou antônima, ou seja, de ser maligno. Benignidade, qual é o oposto de ser benigno? É ser maligno.
Bondade, qual é o oposto de ter bondade no coração? É ter maldade ou maledicência. A pessoa que ela tem no coração a benignidade, ela não consegue ter no coração a malignidade. A pessoa que tem a bondade no coração, ela não tem como ter no coração a sua maldade. Ou seja, a bondade é contrário à maldade. Aquele que é bom, ele é bom. Aquele que é mau, ele é mau. E você e eu, nós precisamos entender qual lado que nós precisamos estar. Eu quero estar com o fruto do Espírito, a benignidade, e eu quero também estar com a bondade. A benignidade significa exatamente, irmãos, uma excelência de postura. Benignidade, uma excelência de comportamento. A benignidade, ela é, meus irmãos, mostrada de um ato de ajudar o seu próximo. A pessoa benigna, ela ama ajudar o seu próximo, ainda que o seu próximo lhe faça mal, mas ele quer ajudar o seu próximo. Ainda que o seu próximo fale mal de você, quer ajudar o seu próximo, porque ele é benigno. A benignidade é ser bondoso, é demonstrar um ato em ajuda, em empatia, da ajuda para que o seu próximo possa ver em você exatamente um comportamento diferente dos demais, a ponto de dizer assim: mas eu fui tão mal com você e você tem sido tão bom para comigo. Glórias a Deus. Alguém conhece que Jesus fez isso? Jesus foi tão bom para eles, mas eles preferiram trocar Jesus por Barrabás. Agora veja, meus irmãos, essa benignidade em poder fazer o bem estava no coração de Cornélio, porque Cornélio não ia pela mentalidade dos outros, ele não ia pela cabeça dos outros. Com certeza Cornélio tinha outros amigos que eram centuriões, ele tinha outros amigos que andavam com ele. Eu acredito e posso até imaginar que enquanto Cornélio fazia o bem, do lado dele teria algum outro centurião que ficava observando, que talvez não tivera a mesma benignidade no coração como Cornélio ele tinha. E às vezes olhava para Cornélio e dizia, e poderia